dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Valdemar Pereira, começando mais um podcast da Help Condominial. E hoje a gente vai falar sobre um tema, uma tragédia. Por que uma tragédia? Quando a gente fala de implosão, se nós não falarmos dessa tragédia, é complexo. Qual tragédia? Palace 2. Tem toda a parte de construção, da execução da obra, dos cálculos estruturais, e tem a parte relacionada à implosão, que precisou acontecer perante tudo o decorrido, as vidas perdidas, as vítimas, o pessoal desabrigado. E para falar com a gente hoje sobre isso, Manuel Dias, o manezinho da implosão. É um tema complexo, um tema tenso, que a gente vai procurar trazer da melhor forma possível. Manezinho como a figura que executou, que auxiliou na implosão do Palace 2. Tudo bem, Manezinho? Boa tarde, Valdemar. Boa tarde. Uma honra, um prazer estar aqui contigo. Falar do Palace 2 é dar destaque, talvez uma das maiores tragédias, né, que nós tivemos no Brasil na área da construção civil, se não pelo número de vítimas, mas pelo impacto que causou, né, pela comoção e pelo desafio que foi a implosão na sequência dos fatos que se atropelaram numa semana assim extraordinariamente complexa. A tragédia foi num sábado para domingo e a implosão foi na semana seguinte, no sábado. Então, no espaço de uma semana, eu vou tentar trazer para vocês aqui os detalhes, os bastidores daquela que foi o maior desafio em nossa carreira, né? A ponto de nós classificarmos as implosões no grau de dificuldade 5 a 10. E o grau de dificuldade 10 é o Palace 2. Sim. E depois do incidente, do desastre, em que momento você foi acionado? Aconteceu o problema o desmoronamento no sábado. Em que momento começou a se entender que precisava implodir a edificação? Olha, o roteiro do Palace 2, a partir da tragédia e consumada aí a implosão no sábado, eu diria que é quase que um roteiro de cinema, cinematográfico. Por todos os desafios, por toda a comoção, o pano de fundo da tragédia em si, enfim. A implosão ocorreu no sábado e domingo, foi um ato heróico da Defesa Civil do Rio de Janeiro na época, que foi até criticado em alguns momentos, mas você conseguir tirar todos os moradores, né, de 21 andares, né, e, infelizmente, o prédio deveria estar vazio, não ficou vazio. Primeiro porque uma família voltou na madrugada, uma família de 4 pessoas, e a Defesa Civil não sabia, ninguém sabia. E depois, né, teve o filho do síndico voltou para pegar um sanduíche, uma mãe e uma filha voltaram para pegar uma bolsa, e quando a mãe saiu, a filha ficou, a mãe viu a filha descer com aquela parte do prédio que desabou, a mãe estava numa condição segura, uma outra pessoa voltou para pegar a fantasia, enfim. Tinha também, que é importante falar, o engenheiro, que também voltou para dentro do apartamento, que começou a entender que tinha algum problema. Isso, exatamente. Ele acabou sendo protagonista dessa história, mas, enfim, essa decisão heróica da Defesa Civil não evitou que 8 pessoas morressem, e quando os bombeiros foram fazer o resgate dos corpos daquela parte do edifício que desabou, em planta, eram 8 apartamentos, 3 desabaram e ficaram 5. Eles notaram que o entulho estava fazendo parte da estabilidade do prédio, ou seja, se tirasse o entulho para resgatar os corpos, o prédio desabaria. Tamanha a condição de instabilidade do prédio. Aí a prefeitura parou tudo, veio um especialista, o Dr. Vitor, que heroicamente também chegou à conclusão de que o prédio poderia cair a qualquer momento. Então, na terça-feira, a prefeitura decidiu pela implosão. Então, eu estava em Ibiúna, em São Paulo, numa chácara, plantando umas hortas ali, e na terça-feira de carnaval, eu vendo o Jornal Nacional, saiu a notícia da implosão.
Até tive uma reação instintiva de ir no celular e comentei com o caseiro, pô, mas vamos fazer uma implosão, mas ninguém liga, né? Porque já tinha um histórico de implosões do Rio de Janeiro, a secretaria, a prefeitura tinha o meu número, e na hora tinha 5 recados, aquele tijolão, cabia só 5 recados na memória, dizendo para dirigir até lá. Então, eu fiquei sabendo na terça e me desloquei na quarta com o Zé Neves, que é o encarregado. E no avião a gente já tinha combinado que qualquer intervenção nossa não passaria dos andares de garagem. Porque andar de garagem você tem um pilar exposto para furar. Qualquer outro andar você tem que quebrar a parede, e a gente já sabia dos riscos envolvidos. Eu já estava indo com preocupação para lá, confesso que já estava indo com medo, e o medo ele esteve presente durante todo o processo, desde a quarta que chegamos lá, até o sábado às 5 da madrugada, que eu vou dizer o porquê depois. Mas é importante salientar, quando você fala de pilar para perfurar, você está falando de um pilar íntegro, né? Não é o caso dos laudos feitos por vários engenheiros que comprovam que lá você não tinha pilares íntegros. Você tinha algumas falhas construtivas, N's, que já poderiam comprometer essa ideia principal. Tem um livro que diz que o concreto é amigo do homem. Então, para você conseguir causar uma tragédia, tem que ter uma série de erros. Lá tudo foi errado. Sim. O projeto estava errado e o Dr. Vitor identificou isso e, heroicamente, ele dizia que o prédio ia cair a qualquer momento. O que nos levou, inclusive, a escorar o prédio. Nós não tínhamos essa percepção com a nossa experiência. Mas a preocupação dele, ele entrava no prédio tremendo o tempo todo, então ele nos estimulou a adotar uma medida cautelar de escorar os andares do estacionamento com dormentes. Porque as empresas de escoramento, a Rory e a Milsico, recusavam ir lá instalar por causa do risco. Então, nós montamos uma força-tarefa e colocamos dormentes de ferrovia para justamente garantir essa estabilidade para que nós trabalhássemos na interface entre o prédio e o entulho com os corpos. Nós trabalhamos todo o tempo lá na presença das vítimas, né? E a partir daí, então, com esse alerta do Dr. Vitor, nós tomamos uma série de providências. A mais cruel foi a decisão de impedir que as pessoas voltassem para o prédio. Ou seja, toda a vida daquelas pessoas estava no apartamento. Sim. E elas foram impedidas. Cruel essa decisão, mas necessária e imprescindível. Depois da implosão, nós fizemos um trabalho de garimpagem ao longo do ano, onde resgatamos tudo. A pessoa falava, olha, eu tinha uma aliança na pia do banheiro, nós fomos lá e resgatamos. Mas, num primeiro momento, o impacto da implosão foi uma verdadeira tragédia para todos aqueles moradores. E nas reportagens, na época, né, toda a divulgação foi no sentido de mostrar essa comoção. E nós ficamos no meio desse tiroteio. Né? O importante do Palace 2 é falar que, quando ele foi lançado, ele era um empreendimento que muitas pessoas investiram tudo o que elas tinham para morar, para atender o sonho de morar perto, na beira-mar, e para conseguir o sonho da vida. Então, todo mundo investiu tudo o que tinha. E quem morou lá, todos os pertences, tem um documentário que fala, álbum de fotografia, tudo ficou lá dentro. A vida dela inteira ficou lá dentro. Olha, mas aí há um destaque a respeito desse garimpo, né? Complementando, isso é verdade. Só que depois teve até um evento, o lançamento de um livro sobre o Palace 2 e uma exposição dos objetos que nós recuperamos. Então, esse garimpo recuperava tudo, fotografia, documentos, joias, até garrafas de uísque. Teve um morador lá que tinha uma coleção com 180 garrafas de uísque e nós resgatamos, por conta desse garimpo, que a gente fazia isso de andar para andar. Então, foi uma parte bacana, né, do processo. Sim. Mas a primeira etapa, a implosão, realmente foi um desafio sobre todos os aspectos. O prédio estava correndo o risco de desabar. Nós iniciamos os trabalhos de furação na quinta, ao meio-dia, e às 6 horas interrompemos, porque apareceu uma trinca no andar de baixo. Né? E, então, eu parei por precaução. Isso foi na quinta-feira. De quinta para sexta, os 2 pilares remanescentes, vejam só, era uma linha de 4 pilares, os 2 remanescentes explodiram naquela madrugada. E o que manteve o prédio com uma certa estabilidade foi justamente esse escoramento. Então, quando eu tomei conhecimento disso na sexta, eu tive que adotar a seguinte decisão. Nós não vamos fazer mais nada. Se tiver que detonar, nós vamos detonar com o que temos. E, naquele momento, nós tínhamos menos do que um andar perfurado.
E a proposta nossa, o meu compromisso com a prefeitura era furar os 2 andares, né, de garagem, garantindo a queda na vertical, a preservação dos prédios vizinhos, e o prédio teria que cair na vertical para que não caísse entulho sobre a tragédia. Sim. Porque se o prédio caísse sobre a tragédia, demandaria muitos meses para resgatar os corpos e trazendo mais sofrimento ainda para os familiares. E a operação foi bem sucedida, ele caiu na vertical, com todas essas metas ambiciosas foram contempladas. Mas ao longo do processo, em tão curto espaço de tempo, né, iniciando na prática na quinta, a implosão no sábado ocorreria ao meio-dia, e quando nós estávamos carregando, o prédio ameaçou desabar, o monitoramento revelou isso, nós fugimos do local. Aí eu falei, nós vamos detonar com o que tem, né, não temos condições de fazer mais nada. E aí entrou no prédio apenas 2 pessoas, né, o critério adotado para que o risco fosse o menor possível, e apenas 2 entraram para fazer o carregamento final. A implosão que ocorreria de forma planejada ao meio-dia, tivemos que antecipar para as 10h30, quando ele trabalhou, né, as matérias mostram isso, o meu relato, dizendo que o prédio tinha trabalhado e o risco de queda era iminente. Então, nesse momento, realmente, eu tive que falar para a Defesa Civil, olha, coronel, nós vamos ter que antecipar a implosão. Ele falou, pô, Manezinho, nós precisamos de pelo menos 1 hora, né? Porque a operação de isolamento e de retirada e evacuação dos moradores contemplava a retirada de 14 mil pessoas. Foi a maior operação de defesa civil que já ocorreu no Brasil até hoje. 18 prédios. E o importante falar, sintetizando isso, é que teve tentativa da construtora entrar contra o Ministério Público para não implodir, porque eles diziam com convicção que poderiam salvar a estrutura, né? Na verdade, não, né? Ele não tinha como salvar, o prédio estava condenado. Tanto Sim. é que o escoramento é que até salvou nossas vidas. Sim. Na sexta de manhã, quando me informaram sobre a explosão dos pilares, eu procurei um canto lá e comecei a chorar, porque eu tinha a convicção de que a gente poderia ter morrido. Sim. No dia anterior, eu estava lá com uma equipe, com mais 7 amigos meus, não vou nem dizer funcionários, né? Então, essa figura do resgate do prédio, da recuperação, era impossível. Os próprios engenheiros, o Sérgio Naia, que foi o vilão dessa história toda, né, aquele deputado federal, ele escalou os 2 engenheiros lá, permitiu um laudo, eles não ficaram nem 10 minutos no prédio. Eu fiquei 3 dias lá, sem trocar de roupa, sem escovar os dentes, num desafio que superou todas essas circunstâncias pelas quais nós passamos. Mas, sem dúvida nenhuma, essa intenção de salvar o prédio, ela foi eliminada na própria decisão da Justiça. Na sexta-feira teve uma audiência, eles apresentaram esse laudo, e no momento que apresentaram às 2h30, um documento dizendo que o prédio poderia ser recuperado, um andar desabou. Então, 1/5 do que estava de pé desabou, aí o juiz não teve a menor dúvida, assinou a decisão pela implosão. Eu soube disso. Eu ainda tive que procurar na sexta-feira, em um gesto dramático, procurei a prefeitura para esclarecer. Olha, numa reunião até com os promotores do município. Eu não tenho como garantir o resultado. E se alguma coisa der errado, a prefeitura vai ser massacrada. Primeiro eu, como profissional à frente, vou ser massacrado pela imprensa. E o Sérgio Naia, de vilão, 5 minutos depois, ele passa a ser herói, porque ele dizia que o prédio poderia ser recuperado. Sim. Se a implosão não desse certo. E então, a partir daí, o próprio prefeito perguntou, mas Manezinho, você quer dar a implosão? Qual a tua percepção? Eu falei, eu acho que vai dar certo. Aí ele abriu os braços e autorizou, e a figura do medo estava presente em mim o tempo todo. Eu dormi num carro próximo ao prédio, eu acordava toda hora torcendo para o prédio cair sozinho. Então, quando foi às 5 da manhã que eu vi que ele estava lá, eu decidi, falei, nós vamos ter que derrubar mesmo, vamos ter que enfrentar, e aí o medo foi embora. Aí teve todo aquele processo, aquela contagem regressiva, né? Até passou pelo carregamento e a colocação das cargas. Até antes de você falar o pós-implosão, para quem não sabe, tem o documentário, tem vários documentos que falam sobre o ocorrido. Quem comprou esse empreendimento era para receber o empreendimento acabado. Ele foi entregue sem acabamento, com cada proprietário podendo executar o acabamento dele a critério dele.
inclusive tem no documentário isso, que falam que os engenheiros da construtora falaram que foi invadido o prédio, que ninguém tinha autorizado ninguém a entrar no prédio. E o problema que se constatou no Palace 2, ele foi evidenciado antes no Palace 1 e corrigido. Tanto é que existiu um medo de todos os engenheiros que calcularam e que descobriram essa falha, do Palace 1 correr o risco. E eles foram fazer em campo uma vistoria e descobriram que essas falhas que tinham no 2 foram corrigidas no 1, antes de acontecer. Na verdade, já tinha um histórico em relação aos dois, né? O que ocorreu é que o projeto estava errado, o material empregado, aquela história da areia de praia era verdade, porque o Sérgio Naia, né, na sua condição aí, mau caráter, né, ele usava a areia da praia de um empreendimento que ele estava fazendo, uma construção de um shopping. Então, a areia que ele escavava lá, ele usou na construção. Usou? Isso ficou constatado. Ah, ficou. E as técnicas construtivas também deixaram a desejar. Então, havia uma série de irregularidades na construção. Então, tudo que podia se fazer de errado, projeto, construção e material empregado, foi feito de maneira até criminosa. Né, basicamente, tudo que não podia fazer foi feito. Todas as práticas da engenharia foram renegadas a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, sem dúvida nenhuma, prevaleceu aí o mau caratismo, a figura gananciosa de um deputado federal que acabou sendo preso. Nós contribuímos com essa prisão, porque conseguimos documentos no meio dos escombros que corroboraram com a prisão dele. Enfim, há uma disputa em andamento ainda em relação à indenização, mas o que eu posso dizer é que, e na época, uma coisa que chamou a atenção, as escolas, faculdades, eu lembro lá na USP, o professor me ligou, Manezinho, vem aqui para levantar a moral dos estudantes, porque além do Palace 2, ocorreram outros acidentes que estavam colocando em xeque a credibilidade da engenharia brasileira, né? E, como eu já disse em outras oportunidades, a engenharia brasileira é muito respeitada, muito valorizada, com méritos. Agora, existem situações pontuais, né, que colocam em xeque a credibilidade da nossa atividade por conta de, né, verdadeiros mercenários, pessoas não qualificadas. Quando eu falo nas palestras, eu destaco, olha, procura levar em conta a figura da RT, a responsabilidade que o engenheiro tem. Eu falo para isso, garotada, não se deixe levar, né, por empreendedores gananciosos, colocam o resultado financeiro acima da técnica, acima da segurança de vidas humanas. O Palace 2 é praticamente o carro-chefe desse tipo de comportamento, e outros eventos também ocorreram. Porque ele era engenheiro, ele não foi condenado, e o único que foi condenado foi o engenheiro estrutural, a serviços comunitários ainda. Não, o engenheiro estrutural ele foi também, o nome dele era Sérgio também, mas o Naia foi condenado criminalmente e ele pegou um tempo de cadeia, por conta da documentação que nós conseguimos resgatar. Aí ele foi absolvido depois. Eu não diria absolvido, ele foi solto por conta outras nuances que... Ele não foi absolvido, ele foi solto por essas condições que a gente vive aqui na nossa sociedade. Né? O cara mata uma pessoa e sai pela porta da frente da prisão, da delegacia. Aí já é uma questão de outra natureza e da prova nossa justiça. Que a engenharia que a gente vive, ela mata mais que arma, se quiser. A assinatura num papel, uma caneta, pode matar mais que arma. A boa notícia é que a nossa engenharia é muito respeitada, é muito qualificada, é reconhecida no mundo inteiro, e essas são situações pontuais, né? São situações que a gente sabe que não representa o dia a dia da nossa atividade, né? Então a gente tem que realmente valorizar e destacar sempre as boas práticas da engenharia em qualquer empreendimento. Nós estamos aqui discutindo a implosão, mas temos que falar da engenharia civil, engenharia naval, aeronáutica, a engenharia agrônoma, enfim. O Brasil é referência em engenharia no mundo inteiro. Infelizmente, as tragédias é que tem uma repercussão maior, né? Então, você veja a mineração, por exemplo. Mineração associada ao agronegócio são atividades que colocam o Brasil nos mais grandiosos patamares, né, de reconhecimento mundial. Mas nós temos tragédias como Brumadinho, Mariana, que colocam a mineração em xeque. Coloca os engenheiros de Minas numa situação crítica em relação à sua credibilidade. Mas é como eu digo, são situações pontuais, né, que devem ser punidas, responsabilizadas, mas sempre a gente tem que dar o devido destaque para a nossa engenharia, que é muito qualificada.
a implosão em si, no dia depois de tudo que a gente falou, depois que ocorreu, que foi tocada as sirenes e tudo? Olha, eu vou te dizer que, do ponto de vista profissional, em que pese o pano de fundo ter sido uma tragédia, né, para mim, pessoalmente, foi o maior desafio da minha carreira, né? Vivi situações ali dramáticas, né, desafios de toda a natureza. Todo o nosso conhecimento foi colocado à prova, num curto espaço de tempo, né? Eu diria que toda a equipe se superou. Fomos classificados até como heróis na época, né? Então, eu acho que a implosão do Palace 2 representou um outro patamar da engenharia de implosão, em termos de conhecimento, desafio e até mesmo sangue frio, né, para situações dessa natureza, envolvendo risco. A gente já tinha passado por outras, mas essa aí foi o ápice, né, dessa. Porque por mais que tente ser técnico, você se envolve emocionalmente com a situação, né? Sim, a técnica teve que ser usada em toda a sua plenitude, o medo teve que ser superado, né? A comoção atinge a gente, não tem como você se envolver. E, infelizmente, as vítimas já estavam lá, não havia o que fazer. Mas a implosão ali representou uma ferramenta para se eliminar uma condição de risco muito maior, envolvendo milhares de pessoas. Era a única solução. Uma outra seria o uso de um helicóptero com míssil, atirando um míssil na base, ou seja, uma condição muito extrema, né? Então, o que fica de legado do Palace 2 é justamente o aprendizado em relação à ganância, né, de alguns empresários, como eu disse, situações muito pontuais, o nível do patamar que a técnica de implosão alçou, né, com esse evento, o fortalecimento das pessoas que estiveram à frente. Durante muito tempo eu até convivi com aspectos emocionais de estar vendo, né? Quando você tem as imagens nas palestras, eu mostro o vídeo e o meu depoimento, e falar do Palace 2 ainda tem uma componente emocional que altera a minha voz, alterava bastante. Hoje eu me desprendo daquele personagem que está à frente e vejo nele até com alguma admiração, me colocando no lugar dos milhares de engenheiros de Minas que nós temos no Brasil, muito competentes, muitos melhores do que eu até, e que não têm um reconhecimento com o nível de exposição que a implosão proporciona. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, sempre reverenciando esses profissionais que acompanham meu trabalho, admiro a implosão como uma marca de divulgação da profissão dos engenheiros de Minas. Mas o Palace 2 ele foi um marco do ponto de vista da técnica da implosão, né, dos desmazelos que algumas pessoas ainda conseguem desenvolver à frente de alguns empreendimentos onde a ganância prevalece, né, o sofrimento das pessoas, o envolvimento do poder público, que acertadamente tomou a decisão pela implosão, senão o número de vítimas teria sido muito maior, mas, enfim, um aprendizado a um custo muito caro, 8 vítimas, né? Sim. Mas que já faz parte da história. E, como eu disse, implosão do Palace 2 que vale um filme, vale um livro, vale uma história que faz parte de uma página, né? Que, ao mesmo tempo em que ela tem que ser virada, a gente tem que se debruçar sobre ela a todo instante para consolidar todo o aprendizado que representou. Mas é o que eu falo, o que eu falei numa palestra que eu dei. Infelizmente, tem coisas no Brasil que evoluem após um desastre. Depois desse incidente, desse desastre, a norma técnica ela criou mecanismos para travar esses acontecimentos. É igual acidente de avião. Se tem um acidente, se estuda, e depois você fica vários tempo sem ter outro. Por quê? Porque aprende-se com o erro. Infelizmente, não deveria ser assim, mas é o caminho que muitas vezes precisa ser trilhado. Então, o Palace 2, na questão da técnica, ele conseguiu mudar bastante coisa com relação às normas e exigências técnicas. Mas foi uma tragédia. Eu diria que existe o antes e o depois do Palace 2 sobre vários aspectos. Né? Você deu destaque a um, né? E, sem dúvida nenhuma, ficou essa página triste, né? Mas ficou um legado de um aprendizado muito grande e uma evolução da engenharia a favor de trazer resultados mais positivos ao longo do tempo. Sim. É um tema complexo, até
Fiquei emocionado, eu assisti o documentário, estudei bastante coisa. É uma coisa que você fala, mas você sentiu. Tem tempo para dar uma descontraída, já que ficou um pouco carregado? Tem um filme, Palace 2, que é genial. E tem como pano de fundo a história do Palace 2. E o pessoal lá no Rio muito criativo, né? É uma história de 2 garotos que eles ganham um portão de alumínio de um senhor lá de presente. Então eles acabam vendendo esse portão de alumínio para uma senhora. E eles se propõem, garotos, assim, 9, 10 anos, eles se propõem nessa prestação de serviços, associar uma prestação de serviço à entrega do produto. Então eles entregam o portão e eles instalam. Né? O filme é genial, é um curta-metragem. E aí eles instalam e a pessoa paga, e depois, no meio da noite, eles vão lá e arrancam o portão, porque eles fazem uma mistura de cimento, que na galega, né, mal feita, que permite só dar uma chacoalhadinha e resgatar. E eles fazem essa venda em várias favelas, ficam carregando o portão, vendendo o serviço e o portão e resgatando. E como o concreto que eles usam é um concreto que foi feito na galega, né, então teve esse nome de Palace 2. Associaram o concreto usado no Palace 2 a essa estratégia de venda e prestação de serviço dos garotos. A história é genial. Sim, muito interessante. Muito curiosa, pitoresca, que pese o pano de fundo ser a tragédia do Palace 2, é muito engraçado. Sim. Então eu acredito que é isso. Muito obrigado pela sua presença, por estar disponível para falar de vários temas durante esses 4 podcasts. Obrigado. Agradecer aqui, obrigado pelo conhecimento que você proporcionou, porque foi um estágio que eu nunca tive. Todo engenheiro sonha com isso, mas poucos conseguem chegar. E eu falei que estagiário é sub-raça, eu sacaneei, mas não, realmente, eu senti o tempo todo o brilho nos seus olhos ao longo de todo o processo. Como eu disse, você estava do outro lado da trincheira, mas sempre com muita ética, né? Muito empenho, engajamento, muita correção, muita transparência em toda a sequência das atividades. O processo como um todo, essa relação que tivemos juntos e com outros atores, Defesa Civil, Prefeitura, o consórcio liderado pelo Grupo Razuc, tudo isso foi muito gratificante, né? Eu saí naquela época de São José, já voltei outras vezes, mas cada vez que eu estou voltando, cada vez que eu vinha, mesmo antes da implosão, era gratificante sentir a reação dos moradores cada vez mais receptivos, mais carinhosos. Já teve churrasco, chá com as senhoras, encontro com a imprensa, enfim. Ficou um legado, né, que foi plantado. Essa implosão é um embrião de muitos outros, e cada vez que eu estiver aqui vai ser um prazer. Então, a vinda aqui, ao mesmo tempo que eu agradeço a honra, né, a divulgação do nosso trabalho, a amizade, o carinho, a torcida para voltar muitas outras vezes. Sim. Eu agradeço. Obrigado a todos por mais esse podcast, e vamos falar dos nossos apoiadores, que sem eles nada disso seria possível. Unione, administradora, Facilita, Alvo, Rashid Advocacia, VIP Vale Seguros, CM Vale Engenharia, Lima Coberturas, Garante Taubaté, Fortaleza Comércio de Produtos de Limpeza, Pilares Condominiais. Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast.